Água Santa, em São Januário, jogo pela segunda fase da Copa do Brasil, 8 da noite ao vivo no Sport TV. Hoje é um daqueles dias em que o vascaíno só quer que chegue a hora do jogo. Competição mata-mata mexe de forma diferente com o torcedor. Em março do ano passado, essa sensação acabou cedo demais. Eliminado dentro de casa pelo ABC. Comparadinha, bateu, acabou! O ABC tá classificado na Copa do Brasil! Justamente na segunda fase da Copa do Brasil. Outros tempos, Maurício Barbieri era o técnico. O time estava em crise. Restou a missão de se salvar na Série A do Brasileirão. Vieram os argentinos Ramon Dias e Emiliano Dias para comandar a equipe. Acho que ano passado foi uma situação tão difícil que o time agora joga com outra pressão. A gente sabe que tem que brigar por tudo. Esse foi um objetivo que nós colocamos na mesa. Quase um ano atrás, os vascaínos viveram alguns dos piores momentos da temporada passada, com aquela eliminação na Copa do Brasil. Agora o Vasco vai disputar de novo a segunda fase da competição. De lá para cá, tantas mudanças, do time ao técnico. A torcida, ao que parece, está mais confiante. São Januário vai estar lotado para a equipe enfrentar o Água Santa. A torcida vem nos acompanhando, vem nos prestigiando. Realmente é um jogo muito importante que a gente vai precisar deles. Dessa vez, o Vasco terá em campo o meia francês Payet, o grande destaque do time na temporada até agora. Na primeira fase, na vitória sobre o Marcílio Dias, ele não jogou porque estava com sintomas gripais. O time deve começar o jogo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Galdames, Payet, Verratti e Adson. Daqui a algumas horas, essas arquibancadas vão começar a encher. E se tudo der certo para os vascaínos, na Barreira eles vão festejar. Pela Copa do Brasil com casa cheia em São Januário. Cadê? São Januário vai virar um caldeirão hoje às 8 horas da noite para a partida entre Vasco e Água Santa pela Copa do Brasil. O duelo, válido pela segunda fase da competição, será de jogo único e, em caso de empate, a partida vai para os pênaltis. Para encarar a equipe do interior paulista, o técnico Ramon Dias terá força máxima e deve ter uma escalação parecida com a da última partida pelo Carioca, com Payet, Adson e Verratti como referência no ataque. O Vasco trata a Copa do Brasil como uma das prioridades nessa temporada e quer esquecer os traumas recentes. Nas duas últimas edições da competição, o Cruz Maltino foi eliminado por times de menor investimento nos pênaltis. Em 2022, contra a Juazeirense da Bahia. Em 2023, pelo ABC de Natal. Para superar o retrospecto negativo, o Vasco tem a seu favor o bom momento nesse início de temporada. São 7 jogos de invencibilidade, com 4 vitórias consecutivas. Uma motivação e tanto para passar de fase logo mais. Olha lá, voltamos. Então, ô Pedrosa, para esse jogo. Vamos lá, eu tentei falar por cima, né? Deu certo ou não? Deu igual certo. Chaves. Não, mas eu acho que esse é um assunto até legal pra gente falar depois. Fala. Igual Chaves. Deu certo, professor Linguiça? Deu certo o que eu fiz? É até bom a gente falar isso depois. Ô, Lucas Pedrosa, o Vasco pra hoje igualzinho Vasquinho, Vascão. Igualzinho Vasco, Esforça, Zé Gabriel. Isso. Aguinha não? Aguinha não. Para, Veneza. O Vasco deve ir com a mesma formação que enfrentou a Portuguesa na última partida, com a única mudança que é a volta do Zé Gabriel na vaga do Esforza. Né? Exatamente. Vale lembrar também, antes de falar a escalação, o Léo Jardim ontem teve o nascimento, não sei se é filha ou se é filho, mas o Vasco liberou ele para acompanhar o par. Parabéns ao Léo Jardim por esse acontecimento na vida dele. Não tenho filhos, mas imagino que seja uma coisa maravilhosa. Mesmo assim, ele vai pro jogo, Ele tá? vai pro jogo? Ele vai pro jogo. Mas nasceu quando? Ontem? Nasceu na madrugada de ontem para hoje. Que então, bom. assim, pelo que eu pude conversar com as pessoas hoje do Vasco da Gama, ele vai pro jogo, é fominha demais e ele sabe também que é um duelo importante pro Vasco. Então, o Léo Jardim, os 3 zagueiros, João Vitor, Medel e Léo,
Paulo Henrique e Lucas Piton nas alas, formando já o meio-campo, né? E aí Galdames e Zé Gabriel fazendo essa dupla de volantes, Adson e Paê como meia-direita e meia-esquerda, e lá na frente o Verratti. Não vai pra pênalti, tá? Mas se tiver um pênalti pro Léo Jardim pegar, porque ele é bom pegador de pênalti, né? Ele é bom pegador. Aí ele poderia fazer uma coisa, Vene, que nunca goleiro fez. O quê? Pegou o pênalti, Bola. ó. Bola. Maneiro, né? Baita ideia. O povo comemora que faz gol. Os goleiros, coitados, Ou ninguém pegou, homenageia. defendeu, bota a bola aqui debaixo da camisa. É isso. Muito bem. Mas cuidado, hein? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O Vascão está mental forte, Vene. Muito bem, mental forte. a gente tinha falado ontem aqui, né, Vene, essa questão do Zé Gabriel, o retorno, o Pedrosa ainda não tinha com precisão essa informação, e agora sim, o retorno do Zé Gabriel. Você acha que o Sforza em pouco tempo pega essa vaga ou essa vaga do Zé Gabriel? Olha, é uma briga boa, vou ser bem sincero, mas assim, vou levar em conta a meritocracia. Acho que o Zé Gabriel está há mais tempo no Vasco, vem atuando bem, pelo menos no meu ponto de vista. Acho que nesse momento ele tem que ser o titular. Isso também faz com que haja uma briga ali para ter uma titularidade. E tendo essa briga, os dois vão aumentar o nível e quem vai sair ganhando é o Vasco, é a comissão técnica. Então, assim, é uma briga boa, mas vamos ver. Eu acho que o Zé Gabriel vai ser mantido como titular, pelo menos nesse primeiro momento. Vamos agora, meninos, eu quero saber se vocês têm novidade do drone de ontem. A gente acabou passando ao vivo aqui em relação ao Marlon Freitas. Vocês chegaram até a falar numa informação de agora, ele não vai pro jogo por estar negociando. Acabou que ele estava no jogo, até acabou entrando. Tem outras informações em relação a isso, Lucas Pedrosa? Primeiro a gente tem que começar falando aqui em relação ao Marlon que essa possibilidade existia, tá? Dele não ir pro jogo, mas não aconteceu. Até o próprio André Mazzucco, não tem problema nenhum de falar aqui, entrou em contato comigo e disse que ele iria pro jogo. Mas tudo que a gente falou anteriormente é verdade, tá? A proposta aconteceu, o Vasco fez uma proposta de empréstimo pelo Marlon Freitas. Nesse primeiro momento, tinha até a intenção de fazer uma compensação financeira por esse empréstimo até o final do ano, mas o Botafogo não se interessou por essa proposta. Qual é a situação agora? O Vasco, ele age na paciência, Fernanda, porque o Marlon Freitas não vai poder jogar o Campeonato Carioca pelo Vasco. Então, a janela doméstica para transferências aqui dentro do Brasil, ela abre no dia 1º de abril. O Vasco vai adotar paciência, porque vai ter do dia 1º até o dia 19 de abril para entender essa situação. A gente sabe que, por mais que o Marlon Freitas esteja fazendo boas partidas desde o jogo contra o Fluminense, há uma rusga ali da torcida do Botafogo ainda, então o Vasco vai adotar paciência. Para conseguir o Marlon Freitas, o Vasco teria que fazer uma proposta de compra ou um empréstimo com obrigação de compra, que no caso seria essa compensação financeira para o Botafogo. Então essa situação está com o Lúcio Barbosa da 777, foi a 777 inclusive que entrou em contato com o Botafogo em relação ao Marlon Freitas e é um pedido da comissão técnica. Emiliano Dias e Ramon Dias gostam muito do Marlon Freitas, mas o Botafogo, até pela entrevista do John Textor ontem, não quer liberar o Marlon Freitas. Quer que o jogador isso também, continue. Pedrosa. Então o Vasco, repito, a proposta existe e quem fala que não existe, desculpa, é antiético demais fazer isso. E outra coisa que a gente tem que deixar muito claro isso aqui. Quando a gente traz notícia, Fernanda, a gente não tá pensando se vai ter jogo do Botafogo hoje, se vai ter jogo do Vasco, se vai ter jogo do Flamengo. A gente traz notícia no momento que a gente tem a confirmação das notícias. Então nós, jornalistas, a gente não tá aqui para tumultuar o ambiente, para trazer notícia positiva ou negativa. A gente tá aqui para trazer notícia. Essa apuração ela já vem de dias, o Vene teve a confirmação aqui ao vivo. Então não tem nem como alguém falar assim, foi premeditado. O Vene tava ao vivo, o cara mandou mensagem para ele. Então é uma apuração que a gente já vinha buscando e que ontem foi confirmada. E eu acho que o negócio está tão sólido no Botafogo. Eu acho que, só para complementar o que ele falou, o nosso comprometimento e o nosso, digamos assim, dever é com o SBT. Perfeito. A gente não tem o dever com o Botafogo, com o Marlon Freitas, com os empresários do jogador. Não, o nosso dever é com o SBT. A gente está aqui para trazer informação apurada e muito bem apurada. E, repito o que eu falei ontem, eventualmente a gente pode errar? Óbvio que a gente pode errar. Nós somos seres humanos também. Mas isso aqui foi muito bem apurado. Então, um torcedor que critica a gente por a gente noticiar algo horas antes de uma partida, cara, acontece, não tem jeito.